Olá, o que você está vendo aqui ao fundo realmente é um castelo, mas você não está no filme Crônicas de Nárnia, você está no programa Arte Espírita Especial, falando diretamente de Portugal. Existem centenas de castelos em Portugal, foram construídos na Idade Medieval, a fim de proteger o país contra as constantes invasões de bárbaros, dos muçulmanos e dos espanhóis. E é sobre essa arte da arquitetura que o nosso programa hoje fala dos belos castelos de Portugal. E aproveitamos essas construções para falar da arte da arquitetura. Mas o que é a arquitetura? A arquitetura tem muita semelhança com engenharia. São as técnicas ou artes de projetar uma edificação ou um ambiente de uma construção, a arte de projetar espaços organizados para abrigar as atividades humanas. A arquitetura não é tão nova assim. Os primeiros registros arquitetônicos surgem na pré-história, com os dómens e os menhir. Os dómens eram construções formadas por pedras colocadas na vertical, sobre as quais se assentava uma laje, formando uma câmara circular que serviriam como locais de enterramento ou de um culto ligado à morte. E o menhir consiste em pedras, colunas erguidas em direção ao céu, normalmente cilíndricas, que estavam associadas a rituais de vitalidade e fertilidade da terra. É interessante notarmos que as primeiras arquiteturas eram tumulares, serviam para guardar despojos humanos, fazer rituais de veneração, e a arquitetura já nasce com caráter de religiosidade ligada ao sagrado. E no livro, No Espiritismo na Arte, de Leon Denis, ele define vários tipos de artes, entre elas a arquitetura. E ele diz assim: é uma arte sublime, ao qual se prendem todas as outras artes, e que muitas vezes lhes servem de proteção. Assim como na Terra, a música representa a arte viva, a harmonia móvel e vibrante, a arquitetura representa a arte imóvel e passiva em suas formas, imponentes e rígidas. Porém, enquanto no âmago dos espaços o espírito modela à sua vontade a matéria fluídica e lhe dá as aparências, as cores, os contornos que lhe agradam, no nosso planeta a matéria opõe mais resistência à vontade do homem. O bloco resiste ao cinzel do escultor como a ferramenta do pedreiro. Às vezes são necessários longos e pacientes esforços, um trabalho persistente para dar ao mármore, ao granito, a expressão da beleza. E olhando as construções dos castelos, dá para perceber como devem ter sido demoradas para serem erguidas. Um trabalho de muitas mãos, sem ferramentas adequadas, mas construções com finalidades específicas. E essa reflexão de Leon Denis me lembrou muito uma questão que fiz a alguns amigos engenheiros e arquitetos. Como é que eles conseguiam usar a engenharia e a arquitetura juntamente com o espiritismo? E uma das respostas mais significativas veio de uma amiga minha de Brasília, engenheira, que ela disse o seguinte, que ela conseguiu entender mais o ofício dela, a arte dela, quando ela leu a questão 90 de O Consolador, em que a questão 90 diz assim: as ciências aplicadas, como a agricultura, a engenharia, a arquitetura, a medicina, a educação e a economia, representam o campo do esforço dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos do homem em benefício material da humanidade? E a resposta de Emmanuel: as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito, entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta. Todas se harmonizam nas lutas do homem, como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Segundo o poeta alemão Goethe, a arquitetura é música petrificada. Essas imagens visuais cheias de significado e emoção. E é assim que nós ficamos nesse episódio de hoje, desejando a Deus, agradecendo a Deus, esse grande arquiteto do universo, por tudo que temos e por tudo que ainda podemos fazer e realizar. Que a arte seja a harmonia perfeita entre a ética e a estética.